Quarta-feira é dia de Lu Pratos Convida e eu tenho certeza que você já maratonou todos os nossos episódios porque tem muita história boa. História de mulheres, empreendedoras, empresárias, histórias reais. Aqui a gente traz muita verdade. Não tem roteiro, tá, gente? E não me mata, mas não tem roteiro. Aqui eu trago a essência da mulher. E a minha convidada de hoje é uma costureira extraordinária. Disse para minha filha, antes de gravar esse episódio, que eu gostaria que ela se inspirasse nessa minha convidada, porque ela é muito jovem. Ela tem uma história linda e ela transforma a vida de costureiras. Sim, minha amiga, você que é uma costureira, conhece alguma, já foi em alguma ou está procurando uma, você precisa encaminhar esse episódio para elas, porque assim, vai transformar a sua vida. Então, minha convidada, Érica Marques. Que delícia ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ô, Érica, quem é a Érica Marques? Me conta um pouquinho da sua história. Quantos anos você tem? Da onde você vem? Para onde você vai? Quem é sua família, sua mãe? Me conta, tô curiosa. Eu sou a Érica Marques, eu tenho 35 anos, estou à frente de um ateliê de costura especializado em consertos de roupa, em parceria com a minha mãe. E agora sou mentora, eu ajudo costureiras a escalarem o ateliê e a terem um faturamento alto com o conserto de roupas. Você ensina costureiras a faturarem mais tendo um ateliê de costura. Sim. Quando eu escutei isso, né, e quando eu conheci toda a história sua, inclusive da sua mãe, eu fiquei pensando que a costureira é algo que a gente não escuta hoje, né? Pelo menos o meio, né, onde eu estou inserida, as pessoas não falam de costureira. Você também sente isso? É muito difícil encontrar uma costureira, né, e costureiras boas, né, mas entrando no digital, eu conheci a Karine, que ensina pelo digital costureiras a costurarem desde o zero. E aí, assim, eu comprei o curso dela, pensando em agregar mais para as meninas, para minha equipe. E aí, um dia desabafando, vi que ela dava atenção para as alunas, e aí eu conversando com ela, ela falou, Érica, eu preciso muito da sua ajuda. Contei a minha história para ela, ela falou, Érica, eu preciso muito da sua ajuda. As minhas costureiras já estão faturando, né, 5, 6 mil, só que elas não sabem como crescer. E o que você fez no ateliê da sua mãe foi crescer o ateliê, né, então eu preciso que você ensine para elas. E aí que surgiu toda essa mentoria dessa história. Ô, Érica, a sua mãe é costureira? A minha mãe é costureira. Desde sempre? Desde sempre. Desde que eu tinha 2 anos. E então você viveu dentro de um ateliê? Sim. Sempre. Minha mãe costurava em casa, né? Ela pegava as roupas do shopping e costurava em casa. E aí, conforme foi passando os anos, né? Eu via todas as dificuldades, as dores que ela passava. Mas ela criou eu e meu irmão assim. E eu trabalhava em concessionária, né? Trabalhei por 10 anos em concessionária, era apaixonada por carros e eu fui muito bem sucedida, né? Só que eu vi uma oportunidade de estar empreendendo com a minha mãe e ajudar ela a crescer o ateliê, porque ela quis sair de casa e abrir uma salinha para atender na rua, né? Para atender particular. E a sua mãe fazia todo o conserto em casa? Em casa. Uhum. E no momento que ela foi abrir a porta para a rua, você veio auxiliá-la? Isso. Ela ficou mais ou menos 1 ano trabalhando na rua sozinha e assim começou a ter muito movimento, ela começou a crescer muito. E eu sou formada em administração de empresas, né? E aí ela me chamava, só que eu falava, não, né? Eu tinha 22 anos e um salário de 7 mil na concessionária. Uau! Então, eu era muito bem sucedida na profissão. Então, eu pensava assim, não vou deixar o que eu gosto pra assim, empreender, assim, né, do zero, sem entender, porque eu, apesar de minha mãe ser costureira, eu não entendia nada de costura. E aí eu resolvi sair mesmo, encarar e ajudar ela, e deu muito certo. Não, e como que foi pedir desligamento, né, sair de um CLT pra ir empreender
em algo que você não dominava. Como que foi seu primeiro dia lá? Você olhou para sua mãe e falou, mãe, e aí, o que nós vamos fazer? Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Ah. Então, sou virginiana, organizada, perfeccionista. Então, a primeira coisa que eu fiz é colocar ordem. Então, eu já separei as sacolas por ordem alfabética, fui fazendo ficha de cliente. Então, a primeira coisa foi organizar mesmo. E a parte que eu aprendi, né, da administração, né, organizar o financeiro, controlar as contas, né, o que tem que pagar, o que tem que receber. Então, foi essa a primeira parte, organização, foi isso que eu fiz. E a sua mãe, quando ela viu você inserida lá, o que a dona Eli fez? Ela olhou e falou, meu Deus, a minha filha tá aqui agora. Qual foi a reação dela? Vamos trabalhar. Ela entendeu esse movimento todo que você fez. Ela entendeu e ela também tinha muitas ideias, ela não conseguia colocar, né? E eu fui implementando algumas coisas que eu fazia na concessionária, eu fui também implementando lá e foi dando tudo certo. Érica, e a sua mãe, quando ela fala da costura, é muito mais do que só costurar, né? Você olha pra ela e você percebe que ela tem um amor por aquilo, né? Ela é apaixonada, né, pela costura, ela gosta muito, e assim, a costura que ela faz é perfeita, né, perfeita, você não, parece que é uma costura original, né, e assim, costura não é uma profissão para preguiçosos, então você tem que ter a paciência de fazer e refazer várias vezes até ficar certinho, isso minha mãe tem, e é isso que ela ensina para as minhas funcionárias. Hoje são quantas funcionárias, Érica? 7 funcionárias. E como que faz para ser uma funcionária da Érica? Porque encontra-se costureira facilmente? Então, hoje em dia a mão de obra é difícil, né? Em todas as empresas, né? Tá bom. E, assim, eu estudo muito, né? E aí, fazendo cursos, eu comecei a trabalhar a cultura da empresa. E comecei a trabalhar a satisfação dos funcionários, né? Então, hoje em dia, eu não tenho problema de contratação. Eu posso dizer que a minha empresa tem uma fila de currículos, porque é uma empresa muito boa de se trabalhar. Então, todas as costureiras querem trabalhar lá. Inclusive, eu tô com 2 treinando, porque a minha costureira tá grávida, né? De gêmeos. Então, provavelmente ela não vai continuar. Então, eu já tô com 2 treinando, mas eu recebo muitos currículos de costureira querendo trabalhar lá. Querendo sair de onde está para trabalhar com a gente. E como que foi quando você veio pro ateliê, você era nova? Você tinha 20 quantos anos? Quando eu saí da concessionária, eu tinha 27 já. 27. Já tinha 27 e fui trabalhar com a minha mãe, né? Então, só que assim, eu mudei muito a minha vida, né? Eu comecei a seguir mentores, pessoas que me influenciavam, né? Positivamente. E eu comecei, assim, a ter uma vontade grande de crescer, mudei a minha postura, né, e fui mudando e investindo, assim. Eu não sou casada, né, eu não tenho filhos, então, assim, todo o meu conhecimento, toda a minha energia, meu dinheiro, eu invisto em mim, no meu autoconhecimento e também no gestão empresarial para minha empresa ser o sucesso que ela é. O que significa para você ser uma referência nesse segmento? Então, eu meço muito isso pelas nossas avaliações, né? Nossas avaliações que nós temos no Google. Então, a gente é muito bem avaliado. Assim, eu não conheço uma costureira no Brasil que tenha mais avaliações que eu, 5 estrelas. Então, a gente é muito bem avaliado. E também, as pessoas estão muito satisfeitas com o nosso serviço. Então, eu posso falar que é um serviço mesmo de excelência. O que diferencia o seu ateliê de outros ateliês? Você traz referência, mas tem alguma coisa ali que as pessoas vão entrar no seu ateliê que não vai encontrar no outro? Além dele ser lindo. Adoro. Além dele ser lindo, super bem organizado. As meninas estão bem treinadas para atender sempre com simpatia, né? E na hora de fazer a peça também com paciência, da forma que minha mãe ensinou, sempre não tenha medo de desmanchar, para que a costura fique assim, perfeita mesmo. Teve um momento aí da sua vida que você percebeu que a sua trajetória, com tudo que você fez aqui dentro do ateliê, poderia ajudar outras mulheres? Teve você consegue lembrar dessa virada de chave? Sim.
Como eu falei, eu estudo muito e eu faço muitas mentorias, né? E aí, em 2022, eu fiz um curso do Wendel Carvalho, que é o meu mentor, e lá eu descobri o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. E eu percebi que com o meu conhecimento eu poderia ajudar, não só no ateliê, né, com ajuda no ateliê de ajudar as clientes que precisam dos meus serviços, mas também outras costureiras, né. Então eu descobri o meu propósito, que é ajudar. E aí em parceria com a Karine, que já tinha as costureiras que precisavam crescer, eu vi que eu posso ser inspiração, né, para várias costureiras. Uma referência, quando você traz, né, essa questão de sair da concessionária, de ir para o ateliê, de procurar mentorias, de estudar bastante, você tem alguma referência que você possa falar, nossa, eu me inspiro aqui, essa é a minha referência feminina, que você busca constante? Assim, a referência feminina, a Karine, que agora é minha sócia, é uma referência para mim, que é uma mulher muito de pensamento além, ela já tá em 2020, em 2035, tá? 55, ela tá bem mais pra frente, então ela sempre me incentiva e ela acredita muito em mim, e ela que teve, assim, a ideia, falou, não, a gente vai ajudar, você vai conseguir, vamos comigo, que eu tenho muito público pra você, então eu já tinha ideia e ela foi lá e me encorajou e me mostrou que pode acontecer, sabe, que eu consigo fazer. Então a Karine é uma referência pra mim. Medo e insegurança são duas palavras que eu geralmente trago aqui, né, no nosso podcast, até por conta das mulheres, né, que não querem dar seu próximo passo e aí fica com essa insegurança, será que vai dar certo, será que não vai? Aquele medinho, meu Deus, é isso mesmo? Como você lida com esse medo e essa insegurança, Érica? É que não dá tempo. Amei. Não dá tempo pra ter medo e insegurança, né? Porque, assim, a gente já lançou a mentoria, assim, tava com um pouquinho de medo da mentoria. Eu tinha um medo de não conseguir ensinar o que eu sei, né? Não conseguir passar para as meninas. Então, só que assim, nós trabalhamos sob pressão, já lançamos uma data, colocamos, ó, esse dia vai ser a primeira aula, e aí nós já comecei a produzir o conteúdo, estudar o conteúdo, e não deu tempo para ter medo. Quando eu vi, já estava na aula, já foi, e foi um sucesso. Então, assim, como eu lido com o medo? Com clareza, com foco, objetivo e clareza. Que aí não me deixa o medo trabalhar. Como que é a sua relação com a sua mãe? Vocês conversam de negócio ou de costura? Fiquei curiosa agora. Então, quando eu entrei, né, para trabalhar com ela, foi difícil porque eu trabalhava com carros, que é o universo masculino, e aí eu comecei a trabalhar no universo feminino, que é roupas, né? Então, foi um pouquinho difícil pra mim, e aí eu comecei a fazer terapia. E aí, isso ajudou a forma de lidar, assim, entre mãe e filha. Então, porque às vezes minha mãe tem que ser mãe, mas às vezes ela também tem que ser sócia. E às vezes ela também tem que ser funcionária. Então, com a terapia foi mais fácil pra gente lidar. Mas no começo a gente brigava um pouquinho, agora a gente não briga mais. Então, assim, todo final do dia a gente senta, eu falo com ela, converso com ela, pergunto como foi o dia. Aí ela me conta, fala, teve problema com tal pessoa, tal, a gente conversa, assim, mas é sempre com bastante conversa, assim, a gente conversa bastante e não tem briga, todo mundo me pergunta isso. Todo mundo pergunta? Não, porque eu imagino que é uma relação como se fosse marido e mulher, né, sendo sócios, que você precisa ter uma habilidade com isso, você precisa ter gestão emocional, né, olhar para tudo. Eu imagino mãe e filha, como que é na prática? Né? Me imagino eu ter uma filha de 14 anos, eu imagino eu e ela daqui a um tempo fazendo um negócio juntas. Em que momento eu tenho que ser a mãe, em que momento que eu tenho que ser, né, aquilo que você comentou, a funcionária, em que momento que eu tenho que escutar. Isso você ensina na sua mentoria? Você traz esse olhar? Então, eu tive uma entrevista com a Karine no quadro Costureiras de Sucesso, que ela tem, e lá eu contei a minha história de parceria com a minha mãe, e uma aluna dela, da Paraíba, ouviu minha história, se encorajou e saiu do serviço dela para trabalhar com a mãe na costura, sabe? Então, assim, a minha história inspirou ela e hoje ela entrou para a mentoria,
sabe? Então, e assim, com elas dá tudo certo. A minha mãe, ela é muito calma, eu também. Então, então assim, a nossa parceria dá muito certo, assim, sem brigas, mesmo sem desentendimentos. Para quem tá nos escutando e é costureira e ainda está lá na casa ou ainda não abriu o seu negócio, a sua mentoria atende essa mulher. A minha mentoria, ela atende costureiras que tá no modo que a gente fala, tô louca. Adorei! Costureira no modo tô louca. Conte-me. Tá cheia de sacola, Ah, não consegue atender todo mundo, tá com as peças atrasadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar ela a crescer, a contratar, a organizar os prazos. Ela chegou num limite de faturamento que ela não consegue faturar. A gente vai ensinar ela a escalar, para ela estar faturando mais. e foi exatamente isso que você fez com a trilha da sua mãe. Sim. Você lembra quanto que você faturava e para quanto que você fatura hoje? Consegue mensurar isso? Era em torno mais ou menos, quando eu entrei, era em torno mais ou menos de uns 7, 8 mil, que minha mãe faturava, assim, sozinha, né? E aí, logo chegou a pandemia, e até que eu já comentei com você, eu comprei uma mentoria do Wendel Carvalho, e essa mentoria eu tava muito insegura se eu comprava ou não, porque eu tinha uma visão que essa mentoria era só para quem era rico, que não era para mim e que não iria me ajudar, mas aí eu não sei o que me deu e eu comprei. E aí depois dessa mentoria, em um mês eu apliquei o faturamento de 7, 8 mil, ele já foi para 18 mil, sabe? Em pouco tempo, até que eu ganhei as placas de reconhecimento. Então eu fui implantando tudo que eu aprendi na mentoria e o faturamento começou a subir muito rápido. Muito rápido. Foi só a mudança realmente de estratégia, mudança de posicionamento. O que você fez que você acredita que foi a virada de chave? Você comprou a mentoria, você colocou em prática, mas alguma coisa ali que você ajustou que falou, isso aqui foi a mudança? A minha mãe já tinha um nome muito forte, né, na costura, então a gente já era bem conhecida. Mas dentro da mentoria do Wendel, tinha um curso de como ser o melhor no Google. Então eu coloquei a gente em primeiro lugar no Google. E também com estratégias que eu tinha na concessionária, eu comecei a não pedir, mas pedir de uma forma sutil para o cliente fazer uma avaliação, e com isso as avaliações foram crescendo e a gente foi tendo mais clientes que vinham pelas avaliações, e foi isso. O que eu fiz, assim, foi me colocar em primeiro lugar no Google. Foi a primeira ação que você fez. Isso, e aí me trouxe muitos clientes. Que já tinha, né? Desculpa, foi mais. A Érica, agora, que não é a do ateliê, que não é a mãe, né? Que não tá aqui junto com a mãe, que não é a filha, mas a Érica mulher. Quero falar dela, tá? Pode? Pode. Você comentou que você é muito estudiosa, né? Que você gosta de estudar, que você gosta de aprender. Teve um momento da sua vida, Érica, que você olhou e falou, eu não quero ficar aqui neste lugar. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser líder, né, da minha vida. Teve um momento específico que isso aconteceu para essa virada de chave toda? Seguindo, né, os meus mentores, eu descobri o meu propósito, né, e eu vi que eu podia ajudar mais pessoas a não passarem as dificuldades que a minha mãe passou, né, então eu sigo, assim, o meu propósito. Então, até eu já comentei com a Adrê, que ela perguntou, você tem alguma coisa que você acorda, que te move, que te faz acordar feliz e cheia de energia? Agora eu falei, as minhas alunas, as minhas funcionárias, né, que são 7 famílias, né, que dependem do meu trabalho, então eu não posso me dar o luxo de errar, sabe? Então, é isso que me move mesmo, é saber que através da minha empresa, através da minha mentoria, eu estou mudando a vida de outras pessoas. Porque, assim, eu não tenho um sonho de ter, assim, uma casa grande, assim, jet ski. Eu gosto muito de viajar, né? Mas eu prefiro investir nas minhas mentorias, porque, por exemplo, se eu
eu ajudo a minha costureira, a minha aluna, a escalar o ateliê. E aí ela pega e contrata uma pessoa. E aí a pessoa que já estava lá sobe de cargo, já muda a vida dela e já muda a vida da pessoa que ela contratou. Entendeu? Então, é isso que me move mesmo, é poder estar ajudando através do meu conhecimento. Legal. Esse olhar, né, de ajudar o próximo, de servir, tá muito ligado a essa questão da onde você veio, do olhar para sua mãe, né? Que a costura, ela é um servir. Faz sentido? Uhum. Né? Você tá ali olhando não só a peça, mas olhando a pessoa, olhando onde ela vai, olhando os detalhes. Isso vem muito do servir. Tem um momento aqui do nosso podcast que eu vou te fazer algumas perguntas e não está aqui no nosso script, tá? Me fala um livro que você leu que te inspirou. Você fala, caramba, esse livro aqui pra mim foi a minha virada de chave. Tem? Tem sim. Assim, na verdade tem vários, né? Mas assim, O Segredo da Mente Milionária, que é um livro que mudou a minha forma de pensar com o dinheiro. Também tem aquele que você indicou pra gente, que me fez conhecer melhor e focar mais nos meus pontos fortes. Uhum. Esse foi muito, muito bom. Tem Pai Rico, Pai Pobre, também, que mudou também a minha forma de pensar. Nossa, teve vários. Vários. Porque eu gosto muito de ler. A sua mãe, ela vê todo esse crescimento, né, do ateliê. E ela olha para você e vocês falam onde vocês querem chegar daqui a um certo tempo? Ela consegue ver esse olhar da Érica lá no futuro? Então, a gente quer ajudar e colocar mais costureiras, né? Porque é difícil encontrar. Então, a gente quer ajudar e colocar mais costureiras para trabalharem, para costurarem e para poderem ter a renda delas, né? Não estar dependendo. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer fazer uma parte do ateliê para dar cursos e ensinar costureiras a costurarem e ter a renda delas também. Então, isso também está no nosso projeto. Tem um momento que a Érica fica muito puta, muito brava? Tipo, que ela sobe em cima da mesa, sapateia e fala, não vai ser assim. Tem? Quando não valorizam o nosso serviço. Como na costura. Me fala mais sobre isso. A pessoa vai lá, deixou a roupa, e aí? E a pessoa vai pagar e acha caro. E acha caro. E aí eu já passo o preço, né? E a pessoa às vezes deixa, às vezes não deixa, mas a maioria deixa. Mas toda vez que uma cliente deixa a peça lá para fazer, mesmo achando caro, ou às vezes não deixa, leva, eu estou honrando todas as costureiras e valorizando o serviço dela, sabe? Então, às vezes o cliente vai embora, eu falei, não tem problema, outros virão, mas eu vou valorizar, porque eu não sei costurar. E eu tentei aprender e eu não consegui. Então, eu valorizo muito as minhas costureiras lá. Eu vou entrar exatamente nessa pergunta. Se você costurava. Então, você já me respondeu que você não costura. Não. E você também respondeu já que não conseguiu. Qual que é a principal habilidade de uma costureira, Érica? Você que está olhando de cima, quando você vê seu time. O que ela precisa ter ali para ser uma excelente costureira? Ela tem que ser boas em manuais, né? E paciência. Paciência é a virtude que você trouxe da sua mãe e você acredita que toda costureira precisa ter. Sim. Porque ela vai pegar uma peça que já está pronta. Imagina isso, né? O contexto. A peça já existe. Aí você vai lá e você vai ajustar essa peça, ou vai fazer uma barra. É isso, não é? Ou você vai ajustar. Então, teoricamente, ela vai ajustar alguma coisa que já está pronta. Ela não consegue colocar a identidade dela ali. Como que é isso na prática? É difícil você ajustar uma roupa que já tá pronta, né? Deixar na medida da pessoa, né? É difícil, mas elas conseguem. Desmancha a costura, coloca a marca no corpo da pessoa, desmancha e depois refaz a costura novamente. Às vezes não fica bom, tem que desmanchar e fazer de novo. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Quantas... por quantidade, né? Quantas pessoas passam pelo ateliê? Serviço? Pessoas? Como que você mede esse crescimento? Por dia, mais ou menos em torno de 60 pessoas.
60 pessoas. Então, você faz ali em torno de 60 concertos. Não, a quantidade de peças por dia é uma média de 70 peças por dia. Só que eu desenvolvi uma técnica que eu conto na mentoria que deixa a produção render mais. Uau! E essa técnica, a Karine, que é uma costureira de muitos anos, com milhões de alunas no YouTube, ela não sabia, porque ela já conversou com vários ateliês, inclusive ateliês grandes de shopping, ninguém usa essa técnica que eu uso. E isso chamou muita atenção nela, e ela falou, a gente precisa ensinar isso para as meninas. Então, por causa dessa técnica, eu consigo fazer mais concertos no dia, e por isso que a produção é em torno de 70 peças. Às vezes é 100, às vezes 110. Com 7 funcionárias. Com 7 costureiras. Na verdade, eu fazia isso com 4. Com 4. Brasil! O que é isso? Vocês têm noção do que a gente tá falando aqui, gente? Nós estamos falando de um ateliê de costura, de uma mãe e uma filha. Onde a mãe costura e a filha é a parte estratégica. Certo? A filha desenvolveu uma técnica onde ela aumenta a capacidade de produção das costureiras. E nós estamos falando que pode chegar de 70 a 100 peças com 4 costureiras. Minha amiga, se você conhece uma costureira, você precisa encaminhar esse podcast para ela urgente, porque ela precisa entender. Até eu quero saber. E aí, ela empacotou tudo isso e fez o quê? E fez uma mentoria, porque ela ajuda costureiras a prosperarem, a chegar nesse faturamento que ela já tem. É incrível isso. Não, quando eu digo, né, que eu acho isso incrível, porque eu acho mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando tanto em produto digital, pensando tanto em crescer, né, em aumentar as vendas, que às vezes é um olhar para o seu negócio, entender ali o que você precisa para poder escalar. Você não foi lá fora procurar alguma coisa, você olhou dentro do seu próprio negócio. E a Karine entrevistou o Léo, que é de São Luís do Maranhão, e ele é dono do Maria Faz, que é uma rede uma franquia de concertos de roupa, né? E aí ela perguntou pro Léo quantas peças que ele fazia por dia, e aí ele não soube falar. Ele falou assim, em dezembro eu fiz 1.000 peças. Aí eu falei, em dezembro eu fiz 1.600 peças. Por causa que ele não utiliza a técnica e eu utilizo essa técnica. Então, assim, eu fiz bem mais peças com ele e ele tem em torno de 8, 9 costureiras. Eu fiz com 4. Até eu quero saber essa técnica. Ô, Érica, qual que é uma das principais habilidades da Érica? Aquilo que você fala assim, nossa, isso aqui eu sei fazer muito bem. Você trouxe... Organizar. Você consegue bater o olho ali e falar, cara, eu consigo fazer isso aqui. Organização é a chave de tudo. E a primeira aula que eu tive na mentoria foi sobre organização, né? Porque você precisa ter clareza do que você faz. Porque nas entrevistas, para vender a mentoria, eu perguntava para as alunas quantas peças elas faziam por dia, elas não sabiam. Elas não tinham acompanhamento. Não tinha. E aí eu já comecei com agenda, com planilha de organização, e aí a gente começou a ter clareza do quanto que elas estavam fazendo, e aí todos os dias elas preenchem as planilhas, tiram uma foto, mandam no nosso grupo de WhatsApp, pra gente estar acompanhando. Precisa ter habilidade em vendas para crescer um ateliê? Você precisa saber vender? Então, eu acho que... Porque assim, eu tenho muitos clientes, né, e... eu até não consigo atender a quantidade de clientes que eu tenho. Então, acredito que não precisa ter habilidade de vendas, porque todo mundo precisa de uma costureira e é difícil achar. Então, o serviço, ele vai chegar. O cliente só precisa saber onde você está. E você precisa saber atender e fazer o serviço bem feito. Então, quando você se posiciona e traz aqui a sua expertise de um salão, né, de um ateliê, você consegue ocupar um espaço que está vazio, porque até então a gente não tem esses ateliês com muita frequência, você não vê, né? Uhum. Quantos ateliês tem na nossa cidade? Poucos, né? Poucos, mais shopping, por exemplo. Uhum. E aí você traz aqui essa autoridade, por exemplo, você usou a pesquisa, a avaliação do Google,
para fazer o negócio crescer, para as pessoas enxergar quem você era. Uhum. Isso também pode ser uma técnica, né? E como eu fiz isso, eu ensino na mentoria também. Então, você ensina como você fatura, você ensina como você ser posicionada como um ateliê de sucesso, você ensina elas a escalarem e venderem mais. E acredito ter uma mentalidade de sucesso também aqui, que é a capacidade delas produzirem, né? Uhum. A gente trabalha muito a mentalidade também na mentoria, porque às vezes ela acha que costurar é só um hobby, que ela não pode fazer muito dinheiro com isso. E às vezes ela acaba não valorizando o serviço. Assim, tem várias partes da mentalidade que a gente trabalha. Mas a gente trabalha muito a mentalidade. Quando que você lançou a mentoria? É recente? Foi o mês passado, nós fizemos uma sequência de 5 lives durante a semana, chamando as alunas da Karine para entrar para a mentoria. Só que assim, já tinha muitas alunas pedindo, né? Quando eu conheci a Karine, e aí eu dei entrevista para elas, e aí que surgiu. A gente se encontrou em São Paulo, num evento do Wendel, e aí já surgiu o nome 28K, porque 1% da população brasileira faz 28 mil. E aí surgiu o nome que a gente não sabia e estava na nossa cara, 28 mil. Então foi lá que em São Paulo que a gente lançou, e já tinha alunas querendo, né, entrar para a mentoria, e aí eu fui me preparando, a Karine foi lançando outros projetos, e aí chegou uma hora que a Karine falou assim, vamos lançar, isso foi um mês passado, e aí nós fizemos a sequência de lives, chamando, nessas lives as meninas preencheram forms, no form nós selecionamos porque era uma turma pequena, porque a gente quer acompanhar uma por uma, né, que elas realmente tenham muito resultado. Então, nós fechamos as entrevistas, fizemos a venda, nós estávamos esperando 3 ou 4, nós fizemos 8 vendas. 8 vendas? 8 no vendas primeiro lançamento? No primeiro lançamento. E os resultados dessas meninas já começaram a aparecer? Dessas 8? Sim, uma acabou de mandar no grupo que ela tá seguindo a parte de organização e que adorou organizar dessa forma, que ela tá tendo mais clareza. A gente tá tendo resultado assim. Uau! Aumento de faturamento, você conseguiu identificar? Que é muito... de alunas que chegaram, faturaram X e já faturou Y, por exemplo? Ainda não vamos ter aula sobre isso, mas só de elas terem tudo claro e mandarem pra gente, nós percebemos a necessidade de fazer alguns ajustes no preço delas e com isso já aumentando mais o faturamento. O faturamento. Uhum. Uau! Que delícia! Olha, quando você enxerga toda essa sua trajetória, né? Que hoje você é uma empresária de sucesso no segmento, né, de costura. O Costureira Extraordinária já veio disso? Desse lugar que você quer ocupar? Porque assim, o nome, eu sempre estudei muito e sempre procurei agregar muito pro ateliê. E o Costureira Extraordinária veio de um curso de consultoria de imagem e estilo que eu tava fazendo com a Dede Leme, que chama... acho que é consultoria extraordinária, porque eu queria fazer consultoria de imagem e estilo para me poder agregar e ajudar as minhas clientes a se vestirem melhor, porque às vezes elas chegavam lá com o vestido para fazer barra e elas perguntavam, mas esse vestido ficou bom para mim? Essa cor tá boa para mim? E eu queria ter autoridade para falar, não, essa cor ficou muito boa para você por causa do seu tom de pele, e por isso eu busquei o curso de consultoria de imagem. E aí, foi desse nome, era uma consultoria extraordinária, e aí a Karine me chamou, ela falou, Erika, faz um Instagram pra você, e aí veio, eu falei, vai ser costureira extraordinária, porque no curso de consultoria de imagem, ela fala muito a palavra extraordinária, que você vai ser uma consultora extraordinária, e aí eu falei, por que não costureiras? E aí surgiu costureira extraordinária. E super combina com você, né? Você consegue olhar e falar, caramba, faz sentido pra mim esse costureira extraordinária? Que legal. E a Karine amou, logo assim que eu mandei, ela amou o nome e ela gostou muito. Estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Rápido, a gente não conversou sobre nada, tem um monte de coisa pra falar ainda, gente. Não acredito nisso. Vamos para um bate-bola? Eu te dou uma palavra e você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vou pegar aqui a minha colinha. Não pode pensar muito, tá?
Tá preparada? Uhum. Então tá bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui pra você. Uma mulher que te inspira. As mulheres da minha família, porque elas precisaram ser muito fortes e eu tenho até tatuado isso, então são a minha mãe, a minha avó e as minhas tias. Elas me inspiram. Uau. Mulheres, né? Um amor. Um amor? Eu acho que... assim, sempre, se me perguntarem qual que é o segredo, quando eu trabalhava na concessionária, eu era, assim, muito, muito bem sucedida em todos os setores que eu passei. E aí me perguntava qual é o segredo, é o amor. Eu tinha uma paixão pela empresa que eu trabalhava, então o amor pelo que a gente faz, sabe? Eu te falei, eu poderia tatuar Fiat no meu braço, porque eu amava trabalhar na Fiat. Amava trabalhar na Nissan. Então, um amor, eu acho que é um amor pelas coisas que você faz. Uau, Érica. Adorei. Um hábito que transformou a sua vida. Atividade física. Porque eu cresci no Jardim das Pedras, né? E, assim, é um condomínio marcado na minha época pela violência, pelo tráfico. E, assim, enquanto as minhas amigas da época estavam atrás de namorado, dos usar drogas, essas coisas, eu tava jogando bola. Então eu posso falar que o esporte salvou minha vida, porque eu era do time de vôlei da escola, eu era do time de futebol da escola, eu era do time de futebol do condomínio. Todos os dias eu jogava alguma coisa. E aí eu não tava atrás das meninas que estavam atrás de namorado, atrás de fazer coisa errada. Então, o esporte. O esporte. Uma frase que te representa hoje. Eu acho que eu vou até me emocionar. É uma frase do Wendel Carvalho que fala: lá na frente, a conta fecha. E, assim, eu vejo minha trajetória e, assim, eu chegava em casa à noite, eu fechava o caixa e aí eu sempre ouvia algum podcast, eu tava sempre ouvindo alguma coisa. E minha mãe falava, Érica, você ouve isso todos os dias? Mas por quê? Você nem tá prestando atenção no que a pessoa tá falando? Eu falei, não, eu tô prestando atenção. Porque eu tava lá estudando, ouvindo. E a primeira aula que eu fiz na minha mentoria teve muito a ver com os vídeos que eu ouvia antes, sabe? Então, naquela época, não fazia sentido muito. Eu estudava, pra minha mãe não fazia sentido, mas agora ela vê que tudo que eu passei, estudando, me dedicando, abdicando de algumas coisas, agora valeu a pena. Então, lá na frente, a conta fecha. Eu amei essa frase. Anotou essa frase, gente? Lá na frente, a conta... Eu vou usar essa frase. Eu adorei. Uma conquista da Érica. Tem várias conquistas. Mas uma que você fala, nossa, essa aqui é uma conquista. Eu acho que lançar a mentoria é uma grande conquista. Uma grande conquista foi lançar a mentoria. Porque é o meu propósito que eu tô colocando em prática. Que eu tô conseguindo fazer. É algo que é seu, né? Uhum. Que é algo que você está vivendo, é algo que você está ensinando, é algo que você pensou, idealizou e aconteceu. Uhum. Uau, adorei. Um conselho, e agora eu vou ser bem específica, tá? Um conselho para aquela costureira que tá lá na casa dela, que não sabe para onde ela vai, que ela quer aumentar ali o resultado, mas ela não consegue. Um conselho para ela agora. Pode usar aqui. Tenha pessoas que te ajudem e que te inspiram. Eu acho que é muito importante. Não se comparar, mas você ter alguém para seguir. Modelar para estar fazendo igual. Então, eu acho muito importante terem mentoras. O que é ser rara para você? Rara? Rara da palavra rara. Eu quero ser uma pessoa rara. Porque tem uma coisa muito legal do rara pra falar, que se der tempo a gente pode falar. Tá, a gente pode falar. Eu acho que é ser rara, eu não consigo. Ser única, ser especial, ser... eu não sei. É tanta coisa, eu não consigo expressar.
Você consegue trazer qual que é a sua raridade? Algo que é só seu? Você falou que você é muito organizada, mas algo que, assim, daqui 10 anos as pessoas vão passar e falar, nossa, a Érica é boa nisso aqui, isso aqui é dela, é único. Não tem outra pessoa que tem. Acho que a vontade de ajudar as pessoas mesmo, e principalmente as costureiras. Mudar a vida delas, vontade de mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. Tá bom. Estamos chegando ao fim. Você falou que queria falar alguma coisa sobre o Hara. Agora é a hora. Você falou que tem uma parte daqui, teve a virada de chave da minha vida, qual foi? Mudar os ambientes. E eu decidi que esse ano eu ia ser um ano diferente e eu precisava mudar os ambientes. E por isso que eu entrei pro Hara. Né? E depois que eu entrei pro Hara, eu precisei de me afastar da vida que eu levava antes, de me afastar de pessoas que não faziam mais sentido pra mim, que não tinham os mesmos objetivos que os meus, e aí foi que eu busquei mudar os ambientes e eu entrei pro Hara, e depois que eu entrei pro Hara, parece que a minha vida deslanchou, assim, tudo começou a dar certo. Uau! Tudo começou a dar certo. A gente nem falou sobre isso, né? Não te contei. Não falamos. Você veio pro Hara em... Janeiro, foi no Summit, né? No Summit. E tem alguma coisa aqui que você possa falar? Mudou muito, mas eu acho que isso aqui veio como uma virada mesmo, que impulsionou. Os ambientes, porque em nenhum momento que a gente senta pra conversar, a gente senta pra conversar coisas que não agregam pra mim. Sempre é alguma coisa que agrega, sempre. E eu tenho sorte de sentar do lado de mulheres maravilhosas, que estão sempre me ensinando e me ajudando a conseguir meu objetivo. Uau! O Hara, ele é um movimento de conexão feminina dentro da nossa cidade aqui, que é Ribeirão Preto. A gente, em 2025, trouxe um desenvolvimento para mulheres dentro de uma trilha educacional. E a gente olha 3 pilares aqui hoje: referência, atitude e resultado. Então, e a nossa base é a oportunidade. Então, quando você trabalha com a oportunidade de se capacitar, de se desenvolver, a oportunidade de você ter uma mudança de ambiente, uma oportunidade de acesso, você não só impulsiona a sua vida, como a vida das pessoas que estão ao seu lado. Então, hoje, o Hara, ele é um movimento onde a gente desenvolve, lapida, impulsiona mulheres. Nós trabalhamos com 3 níveis: Hara Safira, Hara Diamante e Hara Black. E você vai conhecer um pouquinho sobre isso aqui nas nossas redes sociais. Ô, Érica, a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. E eu estou falando daquela adolescente que você já foi um dia, daquela adulta que estava lá se posicionando dentro de um CLT e para a mulher que você se tornou. Qual que é o recado que você deixa para essa mulherada, para elas não esquecerem? Tenha clareza de onde você quer chegar, e tenha um propósito na vida, e principalmente também tenha mentores que te ajudam a conquistar, né, a conseguir toda essa clareza, esse propósito. Eu acho que é muito importante isso. Uau! Obrigada pela sua presença. Gente, eu adorei. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Que delícia. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Lu Pratos Convida. E eu convido você a assistir esse episódio. E eu convido você a encaminhar esse episódio para aquela sua amiga que ainda está perdida. E com certeza ela vai ter muitos insights aqui. Eu te espero na próxima quarta-feira. Um beijo.